Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Nós retornamos hoje, né? Após esse gap aí no domingo, nós retornamos hoje na segunda-feira para estudar o livro de Romanos, agora o capítulo 7. Nós finalizamos o capítulo 6 no sábado e hoje, segunda-feira, nós iniciaremos o capítulo 7. Amém? Enquanto o Facebook e o Instagram vai notificando o pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, a gente já quer, desde já, colocar alguns avisos aqui. O primeiro deles é que vocês podem baixar o material, todos eles, aqueles que a gente já estudou na semana passada, e os de hoje, lá no... E o de hoje, na verdade, lá a gente colocou um link lá, tem um link disponibilizado para baixar esse material no Instagram e no Facebook. Também, se você perdeu alguma aula e você não conseguiu assistir por algum motivo, é só você ir no YouTube, tem uma playlist lá, você clica na playlist, escolhe a aula que você deixou de assistir, que você perdeu, e nesse momento você ainda aproveita, faz a inscrição lá e ativa o sininho para você receber notificação. Amém? A gente vai trabalhar hoje o capítulo 7 e eu tenho certeza que esse estudo de hoje vai edificar a sua vida. Amém? E aí, se você se sentiu abençoado, abençoada, se você gostou desse estudo, compartilha ele com alguém, indica ele para alguém, para a gente poder, para a palavra do Senhor, poder alcançar mais pessoas. Amém? Nesse tempo de quarentena, a gente tem a sensação de que está de férias, né? Ainda que seja aquele tipo de férias assim, vamos dizer assim, não remunerada, né? Mas você não está de férias, na verdade, do Evangelho. Você pode estar isolado socialmente em função de uma orientação, ou até mesmo de uma imposição do governo, mas você não está de forma alguma de férias do Evangelho, né? O nosso pastor Alessandro, ontem na mensagem, da noite, né, às 7 horas da noite, e também de manhã, às 10 horas, ele colocou essa condição. Nós não estamos de férias, nós somos crente 24 horas por dia, amém? Então, em função disso, a gente está fazendo esse estudo para que a gente possa ser edificado pelo Senhor e crescer na graça e no conhecimento, amém? Nós já são 11 horas e agora no meu relógio aqui é 11 horas e 1 minuto. 11 horas e 1 minuto, a gente vai iniciar então esse estudo de hoje. Amém? Deus abençoe a tua vida. Capítulo 7, livro de Romanos. Nesse capítulo, Paulo vai fazer uma exposição dos seguintes assuntos. Na verdade, a gente se elencou dois. A relação entre a lei e a graça, aquilo que vai nortear, né, os dois, qual a relação que havia entre a lei e a graça, o que uma diferenciava da outra, a condenação da lei e a libertação através de Jesus. Isso aqui vai ficar bem claro nesse capítulo 7, porque Paulo, apesar de considerar a lei, porque ele era um judeu, ele era um homem criado aos pés de um sábio, de um expert na lei judaica, chamado Gamaliel, e mesmo sendo conhecedor da lei, Paulo sabia que ela não era capaz de fazer aquilo que o homem precisava e que só Jesus, através da graça de Deus, seria capaz de fazer. Então, Paulo ele vai fazer esse contraste, ele vai chamar atenção para a condenação da lei, mas também vai chamar atenção para a libertação através de Jesus. Amém? E o capítulo 7, eu queria já te convidar a pegar a sua Bíblia para a gente fazer a leitura dele e em seguida a gente fazer os comentários. Amém? Deixa eu só beber um pouquinho d'água aqui. Capítulo 7 do livro de Romanos. Diz assim a palavra do Senhor. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei.
Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Ela, por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não estará adulterando. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois, quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigados pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado a não ser por intermédio da lei, porquanto, na realidade, eu não havia conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim, porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Versículo 13. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim. De forma alguma, mas o pecado, para que se revelasse com o pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo, não consigo realizá-lo. Versículo 19. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém? Só um minutinho aqui, que eu vou tentar desativar aqui.
Isso. O apóstolo Paulo, ele, ele sempre traz uma boa notícia, né? Ele sempre faz algum tipo de analogia, ele sempre faz algum tipo de... não sempre, mas ele também usa alguma ilustração para poder explicar algum assunto que ele queria passar para aquele povo. Nesse caso aqui, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma comparação. Só um minutinho. Acabei de fazer, obrigado. Nesse caso aqui, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma comparação da aliança que há no casamento, que era algo extremamente importante, ainda é, né? Mas quando eu digo era, é para a gente só se situar naquele contexto. Não era somente um contrato, né? Como alguns acreditam ser nos dias de hoje, mas era uma aliança. E o apóstolo Paulo vai mostrar aqui, do versículo 1 ao versículo 3, que essa aliança, ela tinha validade até o momento em que o marido estava vivo. A mulher casou-se, então ela tem a obrigação de ser fiel e de se submeter ao seu esposo, ao seu marido, até que a morte os separe. Então, os separasse no caso, né? Então, mesmo que o apóstolo Paulo admitisse a possibilidade de divórcio naquela época, por alguns, ele sabia que alguns já tinham essa prática de divórcio, e mesmo assim, ele utiliza essa ilustração para ele mostrar que qual é a eficácia da lei, qual é o domínio da lei sobre uma pessoa e, consequentemente, o pecado sobre ela. Então, Paulo vai mostrar que enquanto o marido estiver vivo, essa mulher ela está sujeita ao seu esposo. Assim também, aí ele agora ele faz uma mudança, uma troca, no caso, ele mostra que se a pessoa morrer, agora ela também está livre da lei. Deixa eu te explicar aqui essa morte. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, versículo 2. Pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento, ou seja, ela pode se casar com outra pessoa. Agora olha o versículo 3. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e, mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando. Então, ele está fazendo está trazendo uma ilustração para mostrar que o homem que morre para a lei, ele pode se casar com a graça. Por quê? Porque agora ele não tem mais compromisso com a lei. Paulo estava mostrando que, embora a lei fosse necessária naquela época, após Jesus, ela não tem mais eficácia. E a pessoa que se alia à lei, casa-se com a lei, para a gente só usar o mesmo termo do casamento, ele não vai estar adulterando, ele não vai estar contrariando, vamos dizer assim, ao Senhor. Por quê? Porque a lei morreu com Cristo. E a pessoa que morre no batismo, ela também ela tem legalidade para poder se unir a essa nova aliança. Quando eu disse que Paulo trocou, está no versículo 4. Ele diz assim: assim também vós, meus irmãos, morrestes. Então, ele já tá falando o contrário. Primeiro ele diz que a mulher, quando se casa com um homem, ela está ligada a esse homem até que a morte a separasse dele. Agora, ele está fazendo o inverso. Ele está falando, para você se aliar a uma outra, para você se unir a uma outra aliança, primeiro você tem que morrer. O que é que significa isso? Ele está dizendo agora que nós é que devemos morrer para o pecado
E quando é que essa morte acontece? No batismo. No batismo, nós estamos declarando que esse homem, né, quando eu digo homem, eu digo gênero humano, né, tanto faz homem como mulher, está morrendo, matando a velha criatura. Quando ele emerge nas águas, emergir, submergir. Isso. Quando ele submerge as águas, ele está dizendo que ali ele está sepultando a velha criatura. Quando ele emerge, quando ele sobe das águas, aí sim é uma nova criatura. Agora ele está declarando a sua nova aliança com o Senhor Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que esse casamento, agora, ele tem legalidade, né? Então, no versículo 4, deixa eu colocar aqui. Assim também, deixa eu ler o versículo todo. Assim também, vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos. Eu coloquei 4 coisas ali, 4 itens, 4 tópicos no nosso material, né? Aquele que você vai baixar. E eu não queria que ficasse... Eu tentei botar de uma maneira que ficasse patente, que é nesse versículo, porque eu coloquei assim, desse jeito que tá, a lei representada por Jesus encarnado. Eu não estou dizendo que Jesus representa a lei, não. Mas eu disse que naquele momento Jesus ele estava representado porque ele estava sendo sepultado e morrendo junto com a lei. Por quê? Porque Jesus, ele quando viveu aqui na Terra, ele no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, vai dizer que Jesus não veio abolir, não veio revogar a lei, ele veio cumprir. E como que ele veio cumprir? Ele veio fazer aquilo que eu e você, ou qualquer outro homem do passado, não conseguiu fazer. O que é? Cumprir a lei. Então Jesus vai matar a lei para legalizar essa nova aliança. O que seria matar a lei? Jesus morre na cruz do Calvário, né? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, morreram juntos a lei, o poder dominador do pecado, morreram juntos todas aquelas ordenanças, e agora, em Jesus, ele nos deixa um mandamento que se divide em 2 e se direciona para 2 pessoas. Né? Quando eu falo um mandamento, você vai falar, não, são 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Na verdade, é um mandamento, amar. Só que ele se divide em 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela venceu não só o poder dominador do pecado, ele venceu a morte. Mas esse poder dominador do pecado é que Paulo está elencando aqui. Então, quando eu coloquei que Jesus era a representação da lei, aqui, quando Jesus é encarnado, eu não estou dizendo que Jesus representa a lei, tá? Então, como fica registrado, essa palavra representante, representado, pode ser que não soe muito bem, mas eu estou tentando te explicar para você entender. Jesus ele estava levando consigo a lei. Então ele naquele momento era a lei, porque aqui, Cristo para pertencer, assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo. Eu e você, quando fomos batizados, morremos, né? Com o corpo de Cristo lá, para pertenceres a outro. Que outro? Ele continua. Aquele que ressuscitou, eu mesmo. Só que o Cristo encarnado era 100% homem e 100% Deus. Esse Cristo encarnado, ele tinha a missão de cumprir a lei, de morrer na cruz do Calvário, ao 3º dia ressuscitar, para poder confirmar toda a obra redentora através dele. Então, Jesus ele vai mostrar que esse ato na morte dele, esse ato na cruz do Calvário, trouxe para mim, para você e para aqueles homens, né? Para
para os quais o apóstolo Paulo estava se dirigindo, que a lei agora, ela foi sepultada com Cristo. A partir de agora, ou a partir da morte de Jesus, ou mais propriamente a partir da ressurreição, nós temos uma nova aliança. Uma aliança de maiores e superiores promessas. No tópico 2 eu coloquei assim, já não dependemos da lei dos sacrifícios do Antigo Testamento para sermos salvos e aceitos diante dele. Então, a gente não depende mais daquilo que acontecia no Antigo Testamento. A lei dos antepassados, aquelas leis, aquelas 613 leis ordenadas por Deus, a partir do livro de Êxodo, capítulo 20, aquilo já não serve para a gente. Jesus transformou essas 613 leis em duas, em um que se divide em dois. Amar a Deus e amar ao próximo. Aí a gente vai pensar e vai tentar desenvolver esse pensamento de Jesus. Quando você ama Deus, você não ama outro tipo de divindade. Quando você ama o seu próximo, você não mata, você não rouba, você não cobiça, você não adultera, você não faz nada que possa levar algum tipo de prejuízo ao seu próximo, porque você o ama. Então, o amar ao próximo, ele abrange todas as coisas, todas as ordenanças, todas as indicações e proibições da lei do Velho Testamento. Amém? No terceiro, a gente colocou assim, no batismo nós nos apossamos dessa conquista, agora o pecado não tem domínio sobre nós. Então, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, acerca da condição humana em função da lei, a gente toma posse quando a gente no batismo, porque no batismo a gente declara que o nosso velho homem morreu e nasce uma nova criatura. Então, como não existe libertação da lei sem morte, por quê? Porque Jesus teve que morrer para sepultar a lei junto com ele. Então, quando eu morro no batismo, eu também declaro essa mesma confissão. Eu estou matando o velho homem, estou nascendo para Deus. Amém? Então, a morte de Jesus trouxe esse benefício para nós. E a morte nossa, através do batismo, que é um ato simbólico de dizer, né? Nós falamos isso na aula passada, no sábado, de dizer que nós declaramos para a sociedade, para as pessoas, que nós estamos assumindo um novo compromisso de responsabilidade e de obediência ao Senhor. Então, a partir daí, a gente começa a desfrutar dessa nova aliança. Amém? No versículo 5, diz assim, pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados instigados pela própria lei agiam livremente em nosso corpo de maneira que dávamos frutos para a morte. A lei trouxe à tona o pecado, né? Foi a lei que disse que existia pecado. Então, depois que tudo isso acontece, que a lei mostra o pecado, aí o pecado também traz consigo a morte. Logo, as pessoas, todas aquelas pessoas que estão sujeitas à lei, elas também estão sujeitas à morte, porque elas não conseguem cumprir toda a lei. Então, a lei, ela mostra, ela evidencia, ela ressalta o pecado existente. Você lembra no Jardim do Éden? Quando Adão e Eva, eles caminhavam, deixa eu saber uma pergunta aqui, que eu acho que é interessante, que tem a ver com a gente. A Alessandra Vieira Rangel, ela está fazendo uma pergunta, mas pastor, e os evangélicos que se batizam quando criança? Então, algumas igrejas, elas têm a tradição de batizar infante, né, que são as crianças. Esse tipo de batismo, ele é confirmado na fase da adolescência. Então, quando criança, elas são batizadas. O que nós, na Igreja do Nazareno, fazemos é apresentar a criança
ao Senhor. Declarar que essa criança pertence ao Senhor. Isso é uma forma de você dedicar seu filho, sua filha ao Senhor. Mas quando eles crescem, eles tomam a decisão por Cristo e eles também decidem ser batizados. Da mesma forma, essas crianças, ou Alessandra, é Alessandra, né? Alessandra. Da mesma forma, Alessandra, essas crianças que foram batizadas por determinadas igrejas, quando elas crescem, na fase da adolescência, elas confirmam essa decisão se batizando de novo. Amém? Então, no versículo 6, diz assim, deixa eu ler aqui. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Nesse versículo, Paulo retoma o conceito anterior que ele tinha dado, a ilustração de escravidão. Porque quando nós estávamos debaixo da lei, nós estávamos sujeitos ao pecado e éramos escravos do pecado. Toda vez que uma pessoa está debaixo da lei, ela é escravo ou escrava do pecado. Porque ela serve, ela não tem domínio, ela não tem vontade própria, vamos dizer assim. E esse versículo aqui vai dizer que aquelas pessoas que elas sempre cometiam as mesmas coisas, elas só vão ter algum tipo de resultado ou de saída através de Cristo, que é vamos dizer assim, o representante legítimo da graça de Deus. É aquele que traz sobre a nossa vida a graça que vai nos reconectar com o Senhor. Através de Jesus, nós somos religados a Deus. Através de Jesus, nós somos recolocados na forma original. Então, o pecado, a gente falou numa aula, não sei se foi na passada ou retrasada, sobre o poder do pecado. O apóstolo Paulo, ele mencionou que o pecado não tem mais poder sobre você, sobre o homem. E esse não tem mais poder é que nós não estamos mais debaixo do poder do pecado. Ele não tem mais poder sobre nós, mas ele vai sempre chegar. Ao passo em que aqueles que não têm Jesus, eles não têm essa opção. Por quê? Porque eles são escravos do pecado. O homem sem Jesus, ele diz a Bíblia, no livro de Efésios, ele está morto em pecados e delitos. Logo, ele não tem vontade. Você já viu um morto escolher qual tipo de roupa ele vai ser sepultado? Ele pode escolher antes, em vida. Dizer, olha, eu quero essa roupa assim, assim, assim. Mas no dia do sepultamento, se você porventura não se lembrar ou não encontrar a roupa, o que você faz? Você coloca outra roupa. Não porque está desrespeitando, mas porque você é que vai escolher, porque ele não tem mais o desejo. Olha, aquela roupa está rasgada. Qual é a roupa que você quer? Você não tem essa condição. Você não tem essa opção. Então, uma pessoa que está que não tem Jesus, ela é escravo do pecado. Ela não tem vontade própria. O pecado vai dominar a sua vida e vai dirigir os seus passos. Vai dizer o que ele deve fazer. Amém? A partir do versículo 7 até o 12, a gente vai falar dessa condenação, da libertação e até o versículo 25 vai falar dessa libertação através de Jesus. Então, agora, Paulo, ele faz uma análise da sua vida a partir do conhecimento de Cristo. Ele começa a olhar para a sua vida agora
com a graça de Deus, porque Paulo Paulo teve a felicidade de conhecer os dois lados, né? Ele conhecia muito bem a lei, que ele foi legalista, né? Inclusive, foi um homem que antes perseguia os crentes, né? Agora, ele passa a ser pregador, ele passa a anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Logo, ele é um homem que conhece tanto a lei quanto a graça, que ele agora começa a pregar. Paulo, então, ele tem os dois lados da moeda. Ele consegue estabelecer um parâmetro porque ele sabe o que a lei representava e ele sabe o que a graça de Deus representa agora na vida dele. Então ele consegue de maneira muito objetiva, de maneira assim muito responsável, ele consegue colocar a diferença. E ele agora, nesse versículo do 7 até o 12, ele faz uma análise. Ele faz uma análise de quem ele era, do que a lei era na vida dele, e ele começa agora a mostrar o que ele é hoje com a graça de Deus. Porque Paulo, ele estava querendo, quando se dirigia aos judeus, ele queria, na verdade, era mostrar para aqueles homens, para aqueles judeus, que apesar de muito boa vontade, apesar de estarem de boa fé, eles não estavam no caminho correto. Eles não estavam fazendo aquilo que deveriam fazer. Os esforços físicos desses homens não estavam levando eles ao objetivo principal, que é Cristo. Então, Paulo vai fazer uma análise, aqui eu separei 4 coisas também. A primeira, antes de se dar conta do tamanho e poder rigidez do pecado, Paulo ele percebeu que o pecado estava condenando ele à morte, porque quando ele era menino, ele vivia tranquilo. Quando ele começa a adquirir uma certa idade, ele começa a ter responsabilidade. E aqui no tópico 2, a gente colocou assim, ó, com a chegada do seu Bar Mitzvah é uma cerimônia que acontecia aos 13 anos, em que o menino tinha, a partir daquele momento, daquela cerimônia, responsabilidades com a lei. Então ele agora não é mais um menino, apesar de ainda ser. Mas ele não era tido como um menino. Agora ele é um menino com responsabilidades. Então ele não somente passa a ter 13 anos, ele passa a ter responsabilidade mesmo apesar de ter 13 anos. Então essa cerimônia do Bar Mitzvah vai trazer para ele uma noção de que antes, é aquela história que a gente sempre escuta, né? Aquela frase, eu era feliz e não sabia, né? Por quê? Porque Paulo, antes ele vivia uma vida, né, tranquila, mas a partir de então ele começa a ter que observar as 613 leis. Isso para ele era um peso, ainda mais agora quando ele conhece a Jesus. Então ele vai mostrar nessa análise essa questão. No tópico 3, na vida adulta, a demanda do seu vínculo, né, com os fariseus, porque cada vez que ele tinha contato com os fariseus, aumentava a demanda, aumentava as responsabilidades daquilo que ele tinha que fazer. Paulo está fazendo uma análise e está observando que viver na graça, apesar dela trazer muito mais responsabilidades, ele não tinha esse compromisso de cumprimento da lei, que eram vistas apenas exteriormente, né? O cumprimento da lei visava as coisas exteriores, aquilo que os olhos humanos conseguiam ver. No tópico 4, por fim, né, quando do seu encontro com Cristo, na conversão, porque Paulo chegou à conclusão, quando ele se converte, quando ele tem o encontro com Cristo, lá no capítulo 9 do livro de Atos, né, no caminho de Damasco, quando ele começa a perceber aquilo que Deus
tem para a vida dele, então ele começa a perceber e ele chega a essa conclusão. Ele estava morto. Ele estava morto e não sabia. Quando a gente, quando a gente chega a essa conclusão, é porque o Espírito Santo de Deus já está trabalhando na nossa vida. Naquele dia, naquele momento, Paulo estava sendo convencido, não por uma pessoa qualquer, mas pelo próprio Jesus, de que ele tinha que mudar a sua atitude, porque ele ia ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Como a gente pode ver agora, né? Provavelmente escreveu 14 epístolas, mas confirmadas são 13 epístolas. Então, a vida do apóstolo Paulo foi um instrumento poderosíssimo, não somente para os gentios, né? Que ele é considerado o apóstolo dos gentios, mas para todos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo percebeu a necessidade que ele tinha de servir a Cristo e ele percebeu que ele estava morto e não sabia nesse momento. Do versículo 15 ao 23, deixa eu colocar aqui. 15, está aqui. Paulo fala das lutas como cristão. Aqui, deixa eu ver aqui, ao mesmo tempo em que se refere como a todos os seres humanos. Então, nesse versículo aqui, do 15 ao 23, Paulo tem um debate com ele mesmo, porque ele faz uma análise dele e ele percebe que as coisas que ele queria fazer, ele não faz, e as coisas que ele não queria fazer, ele faz. O que significa isso? Significa dizer que Paulo, todos os dias, aquilo que a gente falou na aula passada em relação à santificação, que não era um estado, né? Era um processo. O que significa ser um processo? Significa que nós estamos em uma estrada progressiva, né? A gente vai progredindo. E a gente não encontra um estado permanente. A gente vai estar em um processo. Esse processo, Paulo demonstra aqui, porque ele faz uma declaração humilde e honesta, dizendo que ele tem coisa que ele não consegue fazer, que ele não quer fazer, mas ele faz. Obrigado. Tem coisas que ele quer fazer e não faz, tem coisas que ele não quer fazer e essas ele faz. O que significa isso? Significa dizer que dentro dele ainda há uma semente pecaminosa, uma semente de rebelião. De quem é essa semente? Do nosso irmão Adão. Ele que no Jardim do Éden pecou e transferiu para nós hereditariamente essa semente. E hoje nós temos dentro de nós a vontade de fazer algo que de repente não vai agradar o Senhor. Então, muitas vezes, nós temos que resistir à nossa carne e seguir o outro caminho, porque tivemos um insight, uma vontade, um lapso de fazer alguma coisa. Então, a gente precisa, eu e você, precisamos fazer como o apóstolo Paulo. A gente quer fazer alguma coisa, isso a gente não deve fazer. A gente não quer fazer uma coisa, isso a gente... Um exemplo, você tem que acordar amanhã, 4 horas da manhã, porque você precisa, seja lá para o que for, para você trabalhar, para você fazer ginástica, para você, sei lá, para orar, para ler a Bíblia, mas isso não é uma coisa que qualquer pessoa faz assim, de maneira, né, tranquila. Há que se desprender um esforço. Então, aquilo que eu não quero fazer,
mas eu preciso fazer, porque vai ser bom para mim. Porque se eu acordar 4 horas da manhã, eu vou ganhar tempo para poder fazer o que eu quero fazer durante o dia. Quem quer fazer exercício, vai fazer exercício. Mas só que isso não é tão simples. Se você perguntar para 10 pessoas, talvez a maioria vai falar assim, não acordo 4 horas não. Por quê? Porque não é uma coisa legal. Então, da mesma forma, são as coisas que não vão nos levar a Deus. A gente vai querer fazer. Agora, aquelas coisas que vão nos levar a Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia, isso não é coisa que vai satisfazer a nossa carne. Por quê? Porque a nossa carne não se converte. A nossa carne, ela não se converte. Você aceitou Jesus ou recebeu, né, Jesus no seu coração. A partir de então, a sua carne não tem vontade nenhuma. Isso não é possível. Agora, sendo crente, é que a luta vai ser um pouquinho maior. Por quê? Porque agora ser crente vai ser maior? Não, não. É porque agora você tem a consciência de que você serve a Deus. Então, tendo essa consciência, o seu interior, aquilo que está lá dentro de você vai ficar sempre olhando para Deus. Mas aquilo que está aqui fora, né? Que é essa carne aqui que Paulo chama de maldita, de que não serve para nada, trapo de imundícia. Por que ele fala isso? Porque ela não se converte. Ela não vai querer que você ore. Ela não vai querer que você fique perdendo tempo lendo a Bíblia. Ela não vai querer que você fique jejuando, ela não quer. Então, nesse momento, Paulo é honesto em dizer, eu, mesmo sabendo disso, eu tenho que resistir. Ele está mostrando para mim e para você que a gente precisa resistir. E o que é resistir? É dizer não. Ser radical. Radical. Dizer não ao pecado, ser radical. Por quê? Porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não vou ter vontade de fazer. Aquilo que eu quero fazer é que vai, sabe? Se você achar que sempre você vai ter vontade de fazer as coisas de Deus, o rapaz falou assim para mim uma vez. Não, pastor, tô esperando, assim, sentir no coração. Você nunca vai sentir no coração o desejo de passar algum momento orando. Assim, de joelho. Você vai... Não, eu vou orar. Você pode até querer orar, beleza. Mas quando eu digo que você não vai sentir no coração, é porque você não precisa sentir esse desejo no coração. Isso tem que estar na sua mente. Eu preciso orar. Por que eu preciso orar? Porque eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso conversar com Deus. Você não fica muito tempo sem conversar com a sua esposa, com seu marido, seu filho, com seu patrão, com seu empregado, seja lá quem for, seu amigo. Você não fica. Você tem que conversar com alguém. E assim também é com Deus. Eu não posso ficar o tempo todo sem conversar com Ele. Ler a Bíblia. Como é que eu vou saber qual é a vontade dele para a minha vida? Eu preciso ler. E essa vontade vai aparecer assim, vai aflorar no meu coração, a vontade louca de ler a Bíblia? Às vezes não, mas é isso que eu tenho que entender. Não preciso sentir vontade, eu tenho que ler. Eu sei que eu preciso ler. E eu vou pegar e vou ler. Porque se você me chamar para ir para um churrasco, ou para ir para um sítio onde vai ter piscina, vai ter um dia agradável, você não precisa nem me falar qual dia. É só me falar, vinha passar aqui, me pegar que a gente vai. Por quê? Porque é uma coisa prazerosa. É uma coisa que agrada a minha carne. As coisas que agradam o espírito, a gente vai ter que se esforçar para fazer. É uma militância diária. É uma luta diária que nós vamos fazer. Amém? A gente vai lutar todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Para finalizar, o versículo 24 e o 25, deixa eu ler para você. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu, mesmo com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O apóstolo Paulo vai trazer aquela notícia boa, né? Quem é que vai me livrar? Quem vai me libertar da morte? Esse poder de libertar da morte, só mesmo Jesus. Ele bota aqui, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele pode livrar o homem do pecado e levá-lo à presença de Deus.
Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem. Amém? Ele é poderoso para mudar a história. Ele é poderoso para poder fazer aquilo que o homem nenhum pode fazer. Ele faz isso por você, ele faz isso por mim. Amém? E o apóstolo Paulo, ele vai deixar esse finalzinho aqui. É Deus que enviou Jesus para nos libertar desse pecado. E eu e você temos essa responsabilidade de lutar diariamente para que a gente possa vencer o pecado. Nós fomos feitos, isso está também lá naquele material, nós fomos feitos por Deus do barro. O nosso espírito veio da terra, o nosso espírito veio de Deus, lá do céu. Agora, a gente vai ter vontade, a gente vai ter coisas que vão fazer com que a gente faça as coisas daqui. A luta diária vai ser por dois motivos. Primeiro, a gente, tá nesse corpo físico e essa carne ela não se converteu. Ela vai, de uma forma ou de outra, tentar nos levar a fazer coisas que dê prazer a essa carne. Segundo, que a gente está aqui nessa terra e está sujeito a tudo isso aqui. Então, qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa meta? É vencer o pecado todo dia. Amém? Deus abençoe a tua vida. Amanhã a gente vai ler e estudar o capítulo 8. E a gente chega no meio do caminho, né? Tá faltando um pouquinho para acabar. Amém? Deus abençoe. Não desiste não, tá? Fica firme. Eu tenho certeza que de vez em quando a gente fica cansado, fica meio desanimado, mas não fica não. A gente vai conseguir chegar lá no capítulo 16. Falta um pouquinho. Amém? Fica com a gente. Deus abençoe. Lembrando que o link está disponibilizado lá no Instagram e no Facebook para você baixar, imprimir, fazer do jeito que você quiser achar melhor. E vai lá no YouTube, se inscreve lá, aciona o sininho lá para receber as notificações. Dá uma ida lá no site para você ver o material. De qualquer forma, a gente fica muito feliz por estar dividindo com você esse estudo, esse conhecimento, e que você possa fazer bom proveito em nome de Jesus. Amanhã a gente retorna às 11 horas da manhã para poder estudar o livro de Romanos, agora o capítulo 8. Até lá, Deus abençoe a todos e muito obrigado pela sua companhia. Amém?